Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando César e essa é a unidade curricular Coordenação de Equipes. Bom, quando a gente está trabalhando em equipe, é importante que nós conheçamos os membros da nossa equipe, saibamos quais são as suas capacidades. O Senai tem uma metodologia de ensino que tem como base desenvolver nos alunos suas capacidades técnicas, organizativas, sociais e metodológicas. E que eu vou descrever para vocês no que consiste cada uma dessas capacidades, tá? As capacidades técnicas são aquelas que permitem ao trabalhador realizar com eficiência suas atividades profissionais. Isso implica que o trabalhador tenha domínio dos seus conteúdos característicos na ocupação, os conhecimentos, procedimentos, tecnologias, normas, entre outros. Traduzindo para vocês, os conhecimentos técnicos são aqueles com os quais o trabalhador, ou o aluno, ou enfim, para quem vai executar a tarefa, faz com que ele consiga executar a tarefa com eficiência, conhecendo lá os procedimentos, as tecnologias, as normas, entre outros conhecimentos que vão fazer com que ele realize aquela tarefa. Vamos pegar, por exemplo, vocês, alunos. Em uma das últimas unidades curriculares, vocês tiveram lá rotinas de pessoal. Vocês aprenderam, né, a desenvolver uma folha de pagamento, os cálculos de uma folha de pagamento. E um desses cálculos consistia em fazer o pagamento do INSS e do imposto de renda. Vocês sabem que tem uma série de procedimentos a ser realizado para que vocês calculem esses tributos, correto? Existem leis, existem normas, existem procedimentos a serem realizados. Para você chegar na base de cálculo do imposto de renda, você tem que seguir uma série de procedimentos e atentar a uma série de leis, não é isso? Enfim, para que você consiga fazer o cálculo do imposto de renda de alguém, você tem que ter capacidade técnica, você tem que conhecer as leis, quais são os procedimentos, quais são as normas para poder fazer isso. Então, essas são as capacidades técnicas de uma pessoa para que realize uma tarefa. Outro exemplo, você está fazendo uma análise de uma linha de montagem. Você precisa avaliar um determinado montador para verificar quanto tempo ele leva para executar a tarefa e verificar se ele pode ter alguma melhoria na execução dessa tarefa. Você pode usar como isso, para fazer isso, a ferramenta de avaliação da cronoanálise. Agora vocês já estão capacitados a fazer uma cronoanálise e já sabem do que eu estou falando. Antes vocês não tinham essa competência, pelo menos não adquirida através das aulas. Mas agora vocês já sabem do que se trata uma cronoanálise, como realizar, quais são as ferramentas necessárias. Então vocês já possuem as capacidades técnicas para realizar essa atividade, tá? Já as capacidades organizativas são as capacidades de coordenar as diversas atividades, participar na organização do ambiente de trabalho e administrar racional e conjuntamente os aspectos técnicos, sociais e econômicos implicados em uma atividade, bem como utilizar de forma adequada e segura os recursos materiais e humanos à disposição. Trocando em miúdo, capacidades organizativas elas estão muito relacionadas a planejamento. É você verificar o que você tem à disposição para poder realizar determinada tarefa e organizar esse ambiente e organizar os seus recursos humanos e materiais, financeiros, para poder executar a tarefa. Essas são as capacidades organizativas. Para fazer uma cronoanálise, como eu falei ainda há pouco, quais são os recursos necessários? Quais são os recursos humanos? Eu preciso de alguém que conheça a atividade, que saiba o seu passo a passo de como realizar. Eu preciso de um cronômetro, eu preciso de materiais para fazer anotações, etc. Eu preciso organizar esses materiais, esses recursos para poder executar a tarefa. Então, essa é a capacidade organizativa. Já as capacidades sociais são aquelas que estão relacionadas às relações interpessoais. É aquela que possibilita ao trabalhador condições de responder às relações e procedimentos estabelecidos na organização do trabalho, de se integrar com eficácia em nível horizontal ou vertical dentro da organização e no seu contexto de trabalho,
é o trabalho em equipe em si. Esse é um exemplo de uma capacidade que deve ser desenvolvida agora nessa unidade curricular. Capacidade social. Vocês vão trabalhar em equipe, vocês têm um gerente de equipe, vocês têm colegas de equipe também no mesmo nível. Nível horizontal, são seus colegas técnicos de equipe. Nível vertical, seu gerente de equipe, a quem você deve se reportar, o seu docente. Enfim, como você vai se comportar dentro de um ambiente de trabalho, trabalhando em equipe, executando suas atividades em equipe. Capacidades sociais. E as capacidades metodológicas, elas estão relacionadas às ferramentas de autodesenvolvimento, certo? São aqueles aspectos que permitem ao trabalhador responder a situações novas e imprevistas, ok? Considerando inovações tecnológicas, como máquinas, equipamentos, produtos, novas técnicas e procedimentos. Traduzindo para vocês, são as capacidades que permitem ao trabalhador verificar qual é a metodologia que ele vai utilizar para executar determinada tarefa, qual é a metodologia que ele vai utilizar para trabalhar em equipe. Exemplo, nós vimos lá, nós já vimos anteriormente tipos de liderança, autocrática, democrática, liberal, não é isso? Essas lideranças estão vinculadas às metodologias. Dependendo da situação, que tipo de liderança, que tipo de método eu vou utilizar para trabalhar com os meus colaboradores, com a minha equipe, né? Qual a metodologia que eu vou utilizar, né? Isso também está vinculado muito à inovação e criatividade da pessoa, a metodologia, né? Capacidade de pesquisar, a criatividade dele, autonomia intelectual, uso do raciocínio lógico, iniciativa, empreendedorismo, enfim, reações a atividades novas e suas metodologias. Como é que eu vou fazer para resolver determinadas situações, correto? Enfim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque agora, nessa próxima tarefa, consiste em você fazer uma análise da sua equipe, dos seus colegas de trabalho, comentando sobre as suas capacidades técnicas, organizativas, sociais e metodológicas, tá bom? A atividade está lá na sala de aula virtual, vocês lerão o enunciado e, baseado nessas informações que eu acabei de passar para vocês, vocês irão desenvolver a atividade. Vamos ganhar esse primeiro pontinho aí, tá bom? Obrigado, daqui a pouco a gente se fala. Até mais.